Estamos numa série de mensagens onde a pergunta que não quer calar e não pode calar é: em seus passos, o que faria Jesus? E eu quero ousar perguntar para vocês, quem é Jesus para vocês? Vamos lá, em uma palavra, brevemente, do seu jeito. Quem é Jesus? Salvador, Senhor, Mestre, amigo, libertador, mais, vida, companheiro, amigo. Pare por aqui. Todos nós temos essa visão de Jesus e louvado seja Deus por isso, porque de fato Ele é. Porque ter dado a vida por meio de um amor que não é merecido por nós, é realmente tudo isso e mais um pouco. Mas Jesus, Ele deixou claro que Ele veio ser espada. Jesus não gosta de conformismo. E um dia estaremos diante dEle, prestando conta não mais como tudo isso que foi dito aqui, que é lindo e é verdade, mas Ele vai estar como juiz. E a grande pergunta é: o que nós vamos falar para Jesus? O que você vai falar para Jesus? O que eu vou falar para Jesus? Porque Ele vai ser juiz. Ele vai ser juiz. Jesus, será que o Senhor não amou Sodoma? Amou aquele povo. Só que eles se rebelaram contra o Senhor. E o que aconteceu com Sodoma? Acabou. Acabou. Isso pode acontecer conosco, independente do tempo e do momento. Vamos para a nossa Bíblia, Provérbios capítulo 17, versículo 17. Um versículo direto. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que Jesus, o nosso amigo, disse para os seus amigos em toda a palavra. Mas hoje, como é o culto do amigo, nós estamos finalizando esse ciclo de jejum e oração por 31 dias. Oramos, perseveramos, entramos em contato com vocês e dissemos: venham no dia 8, para que a gente possa estar junto, meditando e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje é: como é a relação de Jesus com um amigo? Porque Provérbios 17:17 diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Vamos falar juntos? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. É exatamente sobre isso. Então, queridos, sejam mais que bem-vindos a Instituto do Amigo, uma celebração de vínculos que vão além de afinidade, mas que também tocam na alma, que curam feridas, mas principalmente nos aproximam de Deus. É sobre isso, porque você é importante para nós, vocês são importantes para nós, mas são infinitamente mais importantes para Deus. E aqui a gente celebra a amizade como um presente divino. Mais do que isso, nós queremos refletir o que significa sermos um amigo de verdade, como Jesus foi, como Jesus é e como Ele sempre será. Nós não vamos descaracterizar a amizade de Jesus. A amizade de Jesus é a única amizade perfeita. É a única. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas não nos dá a liberdade de simplesmente porque sabemos quem somos, burlarmos a necessidade de buscarmos, termos intimidade com Deus. Nós vivemos em tempos em que muitas amizades são superficiais, não são verdadeiras, são baseadas hoje em curtidas, em likes, em algo muito superficial, porque afinal de contas, é difícil acreditarmos que pessoas não mais se conectem olho no olho, não mais se conectem por meio de um aperto de mão, não mais se conectem por um abraço. Existem pessoas que são mais que amigos, que estão no mesmo ambiente, no mesmo teto, mas que estão mais distantes do que alguém que você se conecta na rede social hoje, que pode estar no outro lado do mundo. Mas e Jesus? Como é que Ele tratava os seus amigos? As pessoas estão agora rompendo com isso, e tudo isso que é rompido por meio daquilo que realmente traz um efeito, que cura a solidão, que rompe
rompe com a angústia e que supera muitas feridas do passado, Jesus não era só apenas amoroso, Jesus era e é acolhedor. Ele é muito mais do que tudo isso. Ou também, Jesus é firme e verdadeiro. O que eu e você precisamos compreender é mais do que situações superficiais, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem todas as respostas. Quando a vida aperta, vamos para Mateus 11, 28. O que diz Mateus 11, 28? Deve estar projetado aqui. Venham a mim todos os que estão cansados e o quê? Sobrecarregados. E o que o Senhor vai nos dar? Descanso. Então você está com um problema, você está com a vida apertada, está realmente difícil suportar, está mais difícil do que você podia imaginar. Calma, porque a Bíblia tem resposta para você. Ela não só tem resposta, como ela tem solução. Jesus fala a um povo oprimido por fardos religiosos. A religiosidade, por mais que a gente busque a Deus, ela vai nos aprisionar, ela vai nos afetar por meio da fé, ela vai nos afetar no emocional, e Jesus nos convida a trocarmos esse peso por uma vida de descanso, que somente Ele pode dar. Quando a vida nos aperta, Jesus nos convida a descansarmos nele, não com promessas vazias, mas com um alívio real para o nosso coração. É só Jesus que pode nos dar o alívio real aos nossos corações. Diante das lutas da vida e da realidade cruel, de estarmos tão perto e ao mesmo tempo tão distantes, quando o chão some, o Senhor entra de novo com providência. Ele vai lá e responde o quê? João 16, 33. No mundo terão aflições. Contudo, o quê? Tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Perto da crucificação, Jesus prepara os discípulos para os tempos mais vindouros e difíceis que eles iriam passar. Ele não negou o sofrimento, mas ele aponta para a vitória dele sobre o caos. Foi a vitória de Jesus diante da crucificação, coisa que era para que eu e vocês estivéssemos ali, mas que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, e diante disso ele deixou claro: tenham ânimo. E por quê? Porque Jesus é a base, Jesus é o chão firme, quando o nosso chão desaparece. Mas também, diante dessas angústias, claro, a vida aperta, o chão some, mas e quando as palavras já não consolam? Eu posso falar com todos vocês, marcar horários com vocês, vocês marcarem comigo, nós conversarmos uns com os outros, mas as palavras humanas vão esgotar. A única palavra que vai permanecer é a de Jesus. Mas Jesus, diante da sua humanidade, o que diz João 11:35? Que Jesus o quê? Chorou. Chorou. E eu falo com convicção de que se você estiver diante do Deus Altíssimo, eterno, todo-poderoso, orar com toda a sua convicção e se deleitar diante dele e chorar, essas são as palavras que nenhuma pessoa vai conseguir escrever e nem expressar. E essas vai ser as palavras que vão sair direto da nossa alma, e o Senhor vai interpretar como quem consegue ler os nossos pensamentos, porque Ele lê, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Não importa onde você ou eu estamos, Ele está ao mesmo tempo, no mesmo lugar, atemporal, porque Ele é tudo isso. Diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, Jesus chorou com os irmãos e com os amigos. Ele chorou com as irmãs de Lázaro e com os amigos. Então, muitas vezes, na religiosidade, nós não podemos ser quem nós somos. Na religiosidade, nós temos que ser super crentes, e isso não existe. Não existe nenhuma palavra que nós não podemos chorar. Se o próprio Mestre chorou, por que eu não posso chorar? Por que eu não posso ter angústia? Por que o meu chão não pode sumir? Se o Senhor deixou todas as respostas que eu precisava registradas no livro sagrado, quando nenhuma palavra consola, Jesus nos mostra que a empatia e o choro compartilhado são respostas do alto, são respostas divinas, porque Ele sente e sempre estará conosco. Nós temos que chorar com os que choram, nós temos que nos alegrar com os que se alegram,
Nós precisamos viver de acordo com o que o Senhor tem para a nossa vida. A grande questão de tudo isso, toda essa introdução, é uma pergunta que não quer calar. Afinal, quem permanece? Quem permanece? A Bíblia, com sua sabedoria eterna, nos apresenta uma visão poderosa sobre a amizade que está aqui em Provérbios 17:17. Vamos falar juntos? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Se você pegar o texto bíblico e ler exatamente isso, o que você pode explicar para nós? O amigo ama em todo tempo, em todos os momentos. É um amigo na diversidade. Tudo bem? Amém? Fechou? É isso, porque a gente só vai estar lendo a Bíblia. A grande questão não é somente ler, porque uma leitura comum, a gente até acha legal um versículo, mas eu nem sei o que de fato significa. Agora, se você orar, se você meditar na palavra, olha o que a Bíblia vai transpor aqui para nós. Bíblia comum, guardada na estante, num quarto, numa biblioteca, é um livro comum. Mas a Bíblia aberta, meditando na palavra dele, orando, Deus, por meio da tua palavra hoje, eu quero que o Senhor fale comigo, Deus. Eu estou aqui meditando no livro de Provérbios. Eu quero saber o que o Senhor tem para nós. Me revela, Deus, superando a minha humanidade, a minha limitação, Deus, se revela. Quando você ora, a palavra, por quê? Porque o autor vai estar presente. Ele vai sussurrar no seu ouvido, o autor que é Deus, o meu Salvador que é Jesus, e o Espírito Santo de Deus que habita em mim, vai me dar esse entendimento projetado na tela. O amigo, companheiro verdadeiro, que escolhe estar ao meu lado, ama, demonstra cuidado, lealdade e apoio em todos os momentos, não apenas nos bons, mas também nos difíceis. É um irmão, alguém que permanece ligado por amor, não apenas por sangue, na adversidade, ou seja, nas horas de sofrimento, dor e provações. É a mesma palavra, só que uma palavra lida por um religioso e uma palavra lida por um cristão autêntico, que medita na palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. O que contém a palavra de Deus são alguns livros que autores preciosos, iluminados por Deus, escrevem e citam textos bíblicos. Esses contêm a palavra. Mas aqui, não. Aqui é a palavra. Aqui é a palavra. Deus, quem inspirou homens para escrever. 40 autores. Estudioso, não tem jeito, né? Onde está... tem bloquinho de nota, ao vivo é uma maravilha, não é verdade? Louvado seja Deus, bloquinho de nota caindo aqui. Mas é isso, porque Hebreus 4:12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração humano. Ponto. Mas se você meditar na palavra, o que nós precisamos fazer antes? Orar, ler e meditar. Vamos lá? Orar, ler e meditar. Olha o entendimento que orar, ler e meditar vai trazer. Pois a palavra de Deus, mensagem viva do Senhor, tem poder e atualidade e eficaz, produz resultados. E mais afiada, penetrante e cortante, que qualquer espada de 2 gumes, arma de guerra, com corte dos 2 lados, que penetra até o ponto de dividir a alma, a vida emocional e a vida mental, e espírito, a vida espiritual, juntas e medulas, partes mais profundas e sensíveis do corpo, e julga, discerne e revela os pensamentos, as ideias internas e intervenções, as motivações escondidas do coração, que é o centro do ser humano. Qual palavra penetrou o teu coração? A primeira leitura ou a segunda?
É a segunda. É a segunda. Nós podemos viver uma vida inteira numa igreja. Mas se você não meditar na palavra, se você não o quê? 3 passos. Não orar, não ler e não meditar, você vai passar uma vida inteira na igreja, que é melhor que estar em qualquer outro lugar, mas eu lamento dizer, o Senhor vai te dizer naquele dia, afaste-se de mim, porque eu não te conheço. E viver uma vida inteira numa igreja, para ouvir isso do Senhor, eu acredito que ninguém quer isso. Tudo isso para dizer que então, Provérbios 17:17 não é apenas um versículo sobre afeto, mas sobre alinhamento, presença e lealdade incondicional. Deus não apenas nos chama para termos amigos, mas Ele nos ensina a sermos amigos de verdade. É muito fácil querermos amigos, mas a pergunta que não quer calar é, somos amigos? Será que eu tenho sido amigo para uma pessoa que me tem como amigo? Será que os meus amigos têm sentido que estão ou não correspondendo à minha amizade? E hoje o Senhor quer nos lembrar do que realmente importa quando se trata de relacionamentos duradouros e profundos. 3 aprendizados de Provérbios, e eu quero mostrar o que Jesus falou para os seus amigos. Primeiro, em todo tempo, ama o amigo. Por quê? O amor é o quê? Verdadeiro e constante. O amor é verdadeiro e constante. A primeira parte do versículo não diz em tempos bons, mas em todo tempo. É Bíblia. Em todo tempo. Mas quando a gente lê superficialmente, só para cumprir uma tabela de ler a Bíblia durante o ano inteiro, sabe aquela leitura de 7, 10, 15 capítulos por dia, que você até pula alguns, para ninguém estar vendo, né? Deixa eu pular alguns versículos, que está tudo certo, mas eu cumpri minha tabela, e esqueceu que Deus olhou, e Ele não recebeu a sua leitura, Ele não recebeu a sua devocional, muito pelo contrário, Ele está vendo você dar um jeitinho para enganá-lo, e uma pessoa que tenta enganar a Deus, é uma pessoa que não vai herdar o reino dos céus. Então isso inclui dias felizes, dias nublados, quando tudo vai bem ou quando tudo desmorona. Porque a amizade verdadeira não é temporária, não é ocasional. Ele ama mesmo quando não há retorno, mesmo quando o outro falha. A questão não é se o amigo vai me amar. A questão é como eu amo essa pessoa que eu tenho como amigo. Não importa se ele ou ela me retorna, me dá satisfação, se preocupa comigo. O que importa é o que eu vou oferecer para ela ou para ele, independente de tudo. Então avalie, você ama seu amigo apenas quando tudo está bem? Então escolha permanecer, mesmo quando o outro não pode retribuir naquele momento. Quando você ajuda alguém e espera um retorno imediato, você quis fazer a obra sem fé. Você até fez uma obra, mas você quis uma recompensa imediata, e isso não agrada a Deus. Segundo, o que o Provérbios 17:17 nos ensina é ama o amigo. O amor aqui é o quê? Ação, e não apenas sentimento. O verbo usado é amar, e na Bíblia o amor é atitude, não é só emoção. Amar um amigo significa se importar, proteger, dizer a verdade e até confrontar quando necessário, porque a amizade real se expressa em gestos concretos de cuidado, verdade e presença. Olha, meu irmão, meu querido, meu amigo, minha amiga, eu te amo em Cristo Jesus, só que você está errado. Você está totalmente equivocado. O que você está fazendo hoje não agrada a Deus. E se você tem um amigo ou uma amiga que te fale desse jeito, levante a mão para o céu e agradeça, porque essa pessoa te ama de verdade. Ligue para alguém que você sabe que precisa de apoio hoje. Demonstre amor com atitudes e não com palavras. Simpatia e empatia. Empatia é quando eu me ponho no lugar do outro. A sua dor dói em mim. Simpatia. Poxa, estou sabendo que você está passando uma pior. Eu vou orar por você. Olha, vai dar tudo certo na sua vida.
esteja presente. Mande um áudio, mande um louvor, mande um bilhete, vá visitar, marque um encontro, seja intencional, faça as coisas acontecer. E terceiro ponto, para nós já irmos para Jesus. Na angústia nasce um irmão. E por quê? Vamos falar juntos? A crise revela quem realmente está com... Tá tudo bem, churrasco todo final de semana, né? Você tem a casa cheia de festa, alegria, tudo que você possa imaginar, sua casa vai estar lotada. Mas esteja em crise e você vai ver que vai ser aquela parábola dos leprosos. E olhe lá se um voltar. Não é verdade? Todos vão sumir. As pessoas querem as bênçãos, mas as pessoas não querem o Deus da bênção. As pessoas querem os bônus, mas as pessoas não querem o ônus. As pessoas só querem que você ofereça, só quer que você provenha, só quer que você dê algo para ele ou para ela, mas eles não estão dispostos a compartilhar da sua dor ou da minha dor. Há amigos que se tornam mais chegados que irmãos, e você só vai descobrir isso no momento de angústia, quando você sangrar. Quando todo mundo sair, você vai perceber que o único amigo que fica, quem é? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu já tive várias situações em que eu olhei para um lado, não tinha ninguém. Eu olhei para o outro, não tinha ninguém. Eu olhei para trás, eu estava numa outra oportunidade, mas quando eu olhei para frente, quando eu olhei para o alto, eu nunca fiquei desamparado. E as lágrimas derramadas diante daquele momento foram as lágrimas e as palavras mais profundas de experiências que eu posso tentar explicar para vocês, e eu nunca vou conseguir, porque as palavras traduzidas por meio de cada lágrima, de cada sangramento que a gente tem, só Jesus conhece. Então esteja presente quando os outros estão ausentes e torne-se irmãos para alguém na dor e não apenas no sorriso. Estar junto sorrindo é muito bom, mas é melhor ainda quando alguém está sofrendo, está chorando, está triste, e você só faz isso aqui, ó. Você só abraça. Você só abraça. As pessoas são tão habituadas em falar por falar, que até mesmo em velórios a gente vê e ouve coisas absurdas, não porque a gente vai lá para isso, mas gente, num velório, numa situação crítica como esse, o silêncio e um olhar e um abraço são palavras que nós não conseguimos reproduzir. Ao invés de falar, todo mundo vai passar por isso, não, todos vão passar, mas aquela dor daquela pessoa agora, ela não pode ouvir isso. Poxa, agora a pessoa vai descansar. Não, porque aquela pessoa não vai mais estar presente. Ela foi, nunca mais vai voltar. E por mais que a gente conheça Jesus, por mais que a gente conheça Deus, o próprio Mestre chorou, Ele chorou. Então respeita aquele momento de dor, abrace mais, beije mais, diga que ame mais, enquanto se pode fazer agora, já, imediatamente. E a seguir, gente, nós vamos entrar agora. Como devemos de fato agir nos relacionamentos com nossos amigos de verdade, em seus passos, o que Jesus faria. Então vamos lá para João, capítulo 15, de 13 a 15. Olha só o que o próprio Jesus vai dizer. Jesus valorizava amizades verdadeiras. Vamos falar juntos? Jesus valorizava amizades verdadeiras, mesmo imperfeitas, porque só Ele é perfeito. E olha só o que diz João 15, 13 e 15. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá o quê? A sua vida pelos seus amigos. Jesus chama os discípulos de amigos. Apesar das falhas, Ele nos valoriza, mesmo imperfeitos. Ou seja, o que eu posso aprender com isso? Primeiro, valorize quem está com você, mesmo com as suas falhas. Nós não somos perfeitos. Você erra, eu erro, nós erramos. Ame além da performance, ame além da aparência, mas ame também, porque você aprendeu a amar verdadeiramente. Não há um amor pelo amor. Ah, eu te amo, estamos junto. Ah, a pessoa está passando perrengue. Olha, tudo de bom para você, hein?
um abraço, né? Hashtag quando você melhorar, você me procura. Hashtag quando você melhorar, você me procura. Que amigão, né? 2. Jesus confrontava os amigos com amor e verdade. Vamos lá. Jesus confrontava os amigos com amor. Marcos 8,33. O que diz Marcos 8,33? Deve estar aí na tela. O que ele disse? Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus. Falou para um amigo. Falou para um amigo. Ah, pastor, o irmão confrontou a pessoa, ele foi ignorante. Não, ele foi firme. É melhor a gente confrontar com amor e mostrar para o irmão que ele perdeu a visão do reino de Deus, das coisas do alto, para que ele se retome, se arrependa, volte para os caminhos do Senhor. Um irmão, uma irmã, um amigo que você não pode confrontar, ele vai perder um amigo, mas ele não é seu amigo, porque ele não está entendendo, está levando para o pessoal. Pedro havia acabado de declarar que Jesus era Cristo, o Filho de Deus, mas em seguida repreendeu Jesus por falar sobre o seu sofrimento e morte. Jesus então corrige Pedro na hora, com firmeza, pois o pensamento dele, embora bem intencionado, não estava dentro do propósito divino. E Jesus, amando Pedro, disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Satanás. Nós temos medo de confrontar as pessoas com a verdade de Deus. E queridos, se você confrontar por meio da palavra e as pessoas forem te soltando, não se preocupa, porque Deus sabe de coisas que nós nunca iremos saber. E aquela ou aquele que sair da sua vida, pode ser Deus podando para que você também não se perca. E que você se permaneça firme. Às vezes, até pessoas próximas podem nos influenciar para sairmos do propósito de Deus. Por isso que nós temos que discernir entre o que parece bom e a vontade de Deus. Parece bom, é mais fácil, mas é a vontade de Deus? Se não for, fique com o quê? Com a vontade de Deus. 10 pessoas responderam. Se não for, ficamos com o quê? Com o que é bom ou a palavra de Deus. Dá a palavra de Deus. A verdadeira amizade não é bajulação, é compromisso com o bem eterno do outro. Eu quero que você veja a glória de Deus. Eu quero estar com você, vendo a glória de Deus. Eu quero caminhar com vocês, juntos, para vermos a glória de Deus. Diga a verdade em amor, mesmo quando for difícil. Esteja disposto a ouvir correções também. E a amizade verdadeira fala, mas também escuta quando necessário. Tem pessoas que só querem falar, mas não estão dispostas a ouvir. E tem uma frase que diz: de que adianta você persistir falar com alguém que não quer ouvir? Você tem que ter o discernimento entre o que é bom e o que é a verdade, o que é a palavra de Deus. Terceiro ponto. Jesus contava com os amigos. Vamos falar juntos? Jesus contava com os amigos. Onde? Nos momentos difíceis. Olha o que ele diz lá em Mateus 26, 38. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus desejou a presença dos amigos na dor, mas se decepcionou com a ausência deles. E quando ele mais precisou, o que os discípulos fizeram diante dessa cena? Dormiram. Provavelmente ficaram no celular, né, naquela época, até tarde da noite, né, assistindo Netflix, né? E aí ficou lá nas redes sociais, postando, né? Oh, maravilha, hein? Se naquela época não tinha tudo isso, e eles faziam isso, imagine hoje. Não é verdade? Olha, se você riu, você está se entregando, hein? Olha, todo mundo rindo. Até eu. Não, eu não estou não. Queridos, Jesus desejou a presença da dor, mas se decepcionou com a ausência. Esteja presente na dor dos seus amigos. Seja um bálsamo.
Esteja presente, seja sensível à necessidade emocional do outro. Rompa com a necessidade de explorar a bondade dos outros, mas nunca estar disponível para suprir as necessidades de alguém. Em momento de dor, de angústia, os amigos são essenciais e podem ajudar na restauração física, emocional e espiritual. Nós oramos por vocês, porque vocês são essenciais para a nossa vida. Nenhum de vocês estão aqui em vão. Se você não recebeu um convite de alguém, foi Deus que te trouxe aqui. E é melhor ainda. Mas se você recebeu um convite, então você foi duplamente convidado. Por um alguém que poderia nem lembrar, mas principalmente por Deus que nunca vai te esquecer. E quarto, Jesus o quê? Perdoava e restaurava. Amigos o quê? Falhos. Você vai errar. É só uma questão de tempo. Só que eu não preciso ficar, vai errar, para eu anotar e te segurar. Não, você vai errar naturalmente. E aí, depois que passar aquele momento, eu falar no secreto, olha, ali naquele ambiente você errou, pisou na bola, mas não combina com você. Você é muito maior que isso. Mas se a gente lapidar aqui, ó, esse calinho que não passa, vai ficar melhor, você vai estar melhor lapidado. Olha só o que Jesus fez de novo com quem? Pedro. Simão, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. Mas não foi um negar por negar. Foi um negar que o próprio Senhor falou, você vai me negar ainda hoje. 3 vezes. Ô mestre, eu? Fazendo para defender todo mundo. Eu não, eu me garanto, sou o cara, não sei o quê. Aí negou uma, negou duas, quando negou o terceiro. Gente, eu fico imaginando, olha, dá até um embarga aqui, ó. Quando Pedro negou pela terceira vez que o galo cantou, mas não era o galo que a gente acha que é galo, que não é galo, mas que é galo. Eu não vou falar qual galo que era, porque eu também não sei. Eu só sei que não era o galo que a gente pensa que era. Não é. Eu vou fazer uma série sobre enigmas que a gente acredita ser, mas que não é. Mas que não importa saber que é. O que importa é saber que deu certo. Ele só falou assim, ó. Você vai me negar e na terceira vez o galo que não é galo, que parece galo, mas não é, vai cantar. Já pensou? Negou. O galo cantou e o mestre só assim, ó. Ele não fez isso aqui, ó. Isso daqui, gente, é alguém que fala assim, eu sabia que você ia errar. Agora você vai ficar na minha mão. Quem faz assim, ó, está avisando assim, eu falei, e agora você está aqui, ó, na minha mão. Jesus não fez isso, ele só fez assim. Ó. Nós é que fazemos assim, ó, me aguarde. Né? Como a gente, né? A gente é cruel. Perdoe os que falham com você, dê novas oportunidades a quem demonstra arrependimento. Para de correr atrás de quem pretende te escravizar por não saber e muito menos não querer perdoar. Sai do muro e se posicione por quem realmente se interessa na vida eterna com Jesus. É sobre isso. Você errou? Você errou? A Bíblia nos ensina o quê? Perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Mas aí você está fazendo a conta? Se está errado. Não é para fazer a conta. Pedro, quando falou, mestre, nós devemos perdoar 7 vezes. Vocês sabem por que Pedro falou isso? Porque naquela época, a lei falava para perdoar 3 vezes. E ele quis surpreender Jesus. Aí Jesus, já conhecendo Pedro, né, falou assim, não, Pedro, 70 vezes 7. E ele ficou com a cara no chão. Quis surpreender o mestre. De que maneira? E quinta e última orientação que o Jesus fez com os seus amigos. Jesus vivia o quê? Lealdade com propósito, não por conveniência. Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas por quem ama. A amizade verdadeira não finge paz para evitar conflito. Vai curar com sinceridade. Sabe aquela paz que não te leva para lugar nenhum e que te deixa mais em cima do muro do que qualquer outra coisa? Essa paz é do diabo.
Essa paz é do diabo. Porque você está em cima do muro. O muro é do diabo. Eu já contei aqui várias vezes, mas como a gente tem amigos que estão vindo talvez pela primeira vez, e alguns estão vindo pela primeira vez, diz a história de que havia um muro. De um lado estava o diabo fazendo o churrasquinho do demônio, estava lá. E do outro lado estava Jesus e seus anjos. E ele chamando, vem para cá, olha, vem para cá, vem para cá. E do outro lado, churrasquinho e tudo bem. E o cara em cima do muro. Aí chegou uma hora que ele falou assim, desse lado aqui, estão me chamando insistentemente. E você aí parado, tal, o que está acontecendo? Ele falou, o muro é meu. O muro é meu. Ah, mas quem é você? Eu sou o diabo. Eu sou Satanás. Só estou esperando você continuar aí para te destruir. O muro é do diabo, gente. Então se posicione para a glória de Deus. Reavalie amizades superficiais. Cultive relações com base na verdade e propósito. E se o seu coração está esfriando com alguém, pode ser um sinal importante para você discernir a mudança de rota. Porque há pessoas que vão nos afastar de Deus. E eu quero finalizar a mensagem de hoje dizendo: muitos acham que Deus é só amor. E sim, Deus é amor. Mas não é um amor frágil. É um amor firme. Jesus ama com profundidade e também com propósito. Vamos ler juntos agora? Ele ama ao ponto de nos confrontar, nos corrigir e nos chamar para perto mesmo quando falhamos. Jesus é o amigo que não te abandona, mas também não te ilude. Ele te acolhe como está, mas não te deixa do mesmo jeito. Para finalizar, não permita que nada e nem ninguém te impeça a ver a glória de Deus. A sua experiência com Deus é única. Ela é insubstituível, singular. Cada um tem a sua experiência com Deus, mas nós, como nos reunimos, buscando em prol de adorarmos a esse Deus, nos submetermos à palavra dEle, caminharmos como membros, corpo, nós vamos nos completando, porque o seu dom, a sua habilidade, a sua fé, ela vai me contagiar em experiências que eu não vou ter, a não ser que eu aprenda com você também. Por isso que Deus capacita a igreja. Cada um de nós aqui tem um propósito, separado por Deus, para a glória de Deus e somente para Deus. Então, não permita que nada e nem ninguém te coloque sobre um jugo tão pesado, mas tão pesado, que na verdade de Deus ali não tem nada, a não ser questões humanas, de pessoas pesadas, cruéis e que não vão deixar você ver a glória de Deus. Cuidado com o cárcere espiritual. Cuidado com o cárcere emocional. Cuidado com o cárcere mental que vai te prender de tal maneira que tudo que vier para te salvar, você não vai ouvir. E finalizo com outra história dizendo que certa vez um homem ouviu dizer que Deus era o refúgio sempre presente na hora da adversidade. E aí ele foi nadar num lago, num rio. E aí quando ele foi tentar nadar, a correnteza arrastou ele. E aí um homem, percebendo, foi lá e jogou uma corda, olha a corda aí, pega, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar, pode deixar para lá. E pegou, deixou. Daqui a pouco veio uma pessoa, se pendurou na árvore, foi lá e deu a mão, o cara, bateu na mão, e falou, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar, e foi embora. Veio helicóptero, veio tudo que vocês podiam imaginar. Gente, parecia um filme, assim, produzido com os melhores recursos que nós poderíamos imaginar. Até helicóptero veio, e nada, navio, barco, tudo que vocês possam, bote, tudo. Vai me salvar, e blum, morreu. Aí na porta do céu, para o julgamento, ele falou, Deus, eu falei para todo mundo que o Senhor ia me salvar. E eu estou aqui agora. Ele falou, cara, eu te mandei corda, te mandei escada, te mandei barco, navio, helicóptero, eu te mandei tudo. Até o bombeiro, eu te mandei tudo. Mas você ignorou completamente.
isso pode estar acontecendo na sua vida. Deus usa pessoas, Deus usa momentos, Deus usa circunstâncias, mas se você estiver fechado, tomando como uma única verdade aquilo que não está escrito na palavra de Deus, você vai ouvir do Senhor: olha, eu te enviei ciclano, beltrano, mas você ignorou todas elas. Feche seus olhos por um instante, curve sua fronte. O Senhor está falando com vocês agora, nesse exato momento. Nós não estamos aqui simplesmente para celebrarmos um culto. Nós estamos cultuando a Deus. Deus está aqui. O Espírito Santo do Senhor está sussurrando no seu ouvido agora, para você mudar de atitude, para você buscar mais a palavra, para você se permitir ter um encontro com Deus, superar as leituras superficiais, para que verdadeiramente a palavra brote nos seus olhos e você tenha o pleno entendimento. A palavra é clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não são homens, não são doutrinas, não são templos gigantes, mas a palavra de Deus está pronta para te trazer o que você realmente precisa. Senhor, obrigado pela amizade verdadeira que encontramos somente em Ti. Nos ajude a sermos amigos como Jesus foi, leal, sincero, amoroso, mas firme. Que os nossos relacionamentos espelham a verdade do Teu reino. Dá-nos coragem para, com profundidade e sabedoria, sermos transformados pelo poder da Tua palavra e por esse grande amor. Abençoa cada amigo, cada amiga que está aqui presente. Que essa amizade possa nos conduzir e nós conduzirmos a Ele cada vez mais perto do Senhor. E é por meio da Tua palavra que eu oro e glorifico o Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.